e pelas nossas redes sociais. Eu sou o Vicente Nunes, editor executivo do Correio Brasiliense. Vou dar início agora ao Correio Talks. Hoje nós vamos falar sobre o setor sucroalcooleiro, né, Covid-19 e as questões econômicas e jurídicas do setor sucroalcooleiro. Esta live conta com o apoio da Única, né, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Gostaria de informar a vocês que quem estiver nos assistindo, lógico, quiser fazer qualquer pergunta para os nossos participantes, vocês podem mandar o questionamento ali pelo nosso endereço, correiobrasiliense.com.br/Correio Talks. A gente sabe que o setor sucroalcooleiro tem uma importância vital para a economia brasileira, emprega mais de 1 milhão de trabalhadores diretamente, mais de 2,5 milhões de trabalhadores de forma indireta. É um setor super inovador, né, com grande preocupação com o meio ambiente. Estamos falando aí de combustível, do etanol, combustível limpo e renovável. Também temos que ressaltar que o setor foi muito penalizado nos últimos anos por conta de políticas intervencionistas do governo. Isso é um problema sério, que acaba desestruturando o setor, né, acaba criando insegurança jurídica, afastando investimentos que o país tanto precisa para voltar a crescer. E é sobre esse tema e o futuro do setor que a gente vai conversar hoje. Nós temos a honra de convidar o nosso ex-ministro da Fazenda, nosso querido professor Maílson da Nóbrega, economista premiado, consultor e autor de importantes livros. Ministro Maílson, uma honra tê-lo aqui conosco hoje nesse nosso Correio Talk. Prazer é meu, Vicente. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um debate maravilhoso, hein, ministro? Também gostaria de convidar aqui a nossa... Não, vai ser maravilhoso, pode ter certeza disso. Nós vamos também convidar aqui a nossa querida advogada, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Processual, foi a primeira mulher a assumir o cargo de advogada-geral da União, a nossa querida ministra Grace Mendonça. Muito obrigado, ministra, pela sua presença aqui no nosso Correio Talk. Ministra, acho que a gente está com um probleminha no seu áudio. Foi? Oi, agora estamos ouvindo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a gentileza do convite, uma honra para mim poder compartilhar essa mesa virtual com pessoas tão prestigiadas, tão preparadas e conduzidas por você, Vicente. Muito obrigada. Boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham. Com certeza. Eu gostaria de chamar também aqui o nosso querido professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo, sócio do escritório Silveira, Atia, Soriano de Mello, Guimarães, Pinheiro, Scaf Advogados, o nosso querido professor Fernando Facuri, Scaf. Por favor, professor, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite, Vicente. Cumprimento ao ministro Maílson da Nóbrega, à ministra Grace. Vai ser um prazer compartilhar a tela com vocês. Já houve uma época que a gente compartilhava mesas, agora a gente compartilha telas. Compartilhar também com o Evandro e espero que os nossos ouvintes gostem do debate, porque o tema é importantíssimo. Aguardem. Prazer. Com certeza que vão gostar, professor Facuri. Gostaria de chamar agora o nosso próximo convidado, nosso querido Evandro Gussi, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Teoria de Estado pela Universidade de São Paulo e atualmente preside a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Evandro, muito obrigado aí pela sua presença. Vicente, eu que agradeço e agradeço pela oportunidade de estarmos aqui no Correio Brasiliense, tão prestigiado, tão bem endereçado no seu editorial, nos seus temas, e na companhia de, na verdade, grandes professores, professor Maílson, professor de todos nós, professor Scaf, lá da nossa querida Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e a ministra Grace, que desempenhou um papel super relevante na Advocacia Geral da União e hoje continua levando aí as suas boas luzes por onde anda.
Com certeza. Bom, a gente vai ter um roteirinho aí a seguir, né? Primeiro a gente vai fazer uma apresentação de cada um de vocês, mais ou menos 10 a 15 minutos cada um de vocês terá para colocar os seus pontos de vista, e depois a gente começa com o debate, com as perguntas aqui feitas por nós e também por todos que estão nos assistindo. Professor Maílson, ministro, vamos começar com o senhor, para nos dar um retrato de como o senhor está vendo hoje o setor sucroalcooleiro. Perfeito. Bom, o setor sucroalcooleiro enfrenta nesse momento um conjunto de crises, grande parte decorrente da Covid-19, né, que fez cair a demanda mundial brutalmente. Isso impactou os preços da gasolina, e a gasolina termina o preço do etanol. No mercado interno, o mesmo fenômeno gerou queda de demanda. Por cima disso, a Petrobras não está reajustando os preços das padrões observados a partir de 2016, que é levar em conta os preços internacionais, e agora o risco de uma mudança de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, no tocante à questão que vaga por aí há 31 anos, que é a indenização pelo efeito do controle de preços no álcool e da gasolina. Eu acho que para entender o assunto, seria interessante fazer um pequeno histórico desse problema, né? Eu, particularmente, participei durante grande parte de minha vida profissional, pelo menos 20 anos, participando de assuntos envolvendo o setor sucroalcooleiro. Primeiro no Banco do Brasil, depois no Ministério da Indústria e Comércio e depois no Ministério da Fazenda, onde passei 9 anos de minha atividade profissional, né? No governo Geisel, que começou em 1974, começaram a aparecer os sinais de descontrole da inflação. E o ministro Mário Henrique Simons, na época, conseguiu do presidente Geisel um decreto que transferiu para ele a autoridade na decisão de todos os preços da economia objeto de controle, tanto os preços administrados por órgão do governo, quanto os preços do setor privado do controle. E aí passou a ter importância um convênio que havia sido, um contrato que havia sido assinado entre o Instituto do Açúcar e do Álcool e a Fundação Getúlio Vargas para levantamento dos custos de produção em bases regionais, tanto do açúcar quanto o do álcool. A inflação começa a se acelerar e no governo Figueiredo a aceleração foi mais rápida, passamos a ter inflação de 3 dígitos e nesse processo o rigor na autorização de reajuste de preços pelo Ministério da Fazenda passou a ser cada vez mais rigoroso e em várias ocasiões os preços foram fixados abaixo do custo de produção pela Fundação Getúlio Vargas, né? Não sabe por que isso aconteceu, ou porque o Ministério da Fazenda tivesse acesso a outras informações, mas o fato é que isso ocorreu. Nem esse processo se acelerou, também por conta da aceleração inflacionária. E aí, por volta de 1989, as usinas destilarias começaram a ganhar ações no judiciário, obrigando a União a indenizá-las pelas perdas decorrentes da fixação de preços dos custos de produção. Por volta de setembro, outubro de 1989, eu era então o ministro da Fazenda, eu fui aconselhado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a fazer um acordo com o setor, né? O advogado que conduzia o assunto, o doutor Hamilton Dias de Souza, né? Ele propôs um acordo formal com o representante da União e das usinas de destilarias, pelo qual o governo passaria daí em diante a levar em conta os informes, os cálculos da Fundação Getúlio Vargas. Isso foi outubro de 89, se não me engano, do acordo que eu assinei como ministro da Fazenda, representando a União. Não se sabe por qual razão, talvez por desorganização do início do governo Collor,
esse acordo foi quebrado pelo governo federal e o reajuste de álcool e de açúcar passou a ser feito abaixo dos custos de produção, né? Então, isso produziu enormes perdas para o setor, né? E o Judiciário confirmou, no nível do Supremo Tribunal Federal, as causas, né, a vitória das empresas contra a União, e, mais recentemente, surgiu um outro problema, né? É que, por decisão do STJ, estabeleceu-se que a forma de indenizar as usinas pelo prejuízo causado pelo controle de preços se deveria levar em conta o prejuízo contábil de cada uma delas, né? E aí, isso é, com a devida vênia, um absurdo, não? Isso fere qualquer lógica. Em primeiro lugar, porque o controle de preços era feito regionalmente, com base nos estudos da Fundação Getúlio Vargas e do Ministério da Fazenda, né? Não era por empresa. Segundo lugar, porque tanto no cálculo de preços do governo ou da Fundação Getúlio Vargas, adotava-se o conceito usado na teoria econômica, que é o conceito do custo econômico. O custo econômico inclui tanto os custos contábeis quanto o chamado custo de oportunidade, isto é, o lucro da exploração, né? Traduzindo em linguagem simples, chama-se também de custo de oportunidade perdida. Suponha que a melhor aplicação dos recursos de uma empresa seja um título do Tesouro. Imaginemos que ele rende 3% hoje. Então, qualquer empreendimento que renda menos de 3%, ele está abaixo do custo de oportunidade, ou seja, o custo da oportunidade perdida de aplicar aquele dinheiro num ativo, numa aplicação de maior rentabilidade, não é? O absurdo dessa decisão, novamente com a devida vênia, vai mais longe, não é? No fundo, premiar a empresa ineficiente, ou seja, ganharia ou receberia a indenização a empresa mal gerida, aquela que dá prejuízo. Isso representaria um mau incentivo à atividade empresarial no Brasil. O próprio poder público, o Estado dando o mau exemplo, novamente com a devida vênia, no cálculo de uma indenização, né? E eu acho essa é a minha opinião, ela é partilhada não apenas por advogados, economistas que se debruçaram sobre o assunto, mas também por ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, numa de suas intervenções, deixou muito claro que seria a premiação da ineficiência, né? Então, eu acho que esse é o problema do lado jurídico, né? E, finalmente, a prevalecer esse entendimento, haveria um desequilíbrio dentro do segmento, dentro do setor. Ou seja, empresas que já receberam os precatórios, porque 72% dos casos objeto de decisão definitiva do Judiciário a nível do Supremo Tribunal Federal. 138 precatórios já foram expedidos. Apenas 28%, que na verdade, os casos já decididos em última instância representam 88% do valor. Nós estamos discutindo 12% do valor das indenizações. Aquelas usinas e destilarias que não recebessem elas estariam em desigualdade de condições mais demais. Em muitos casos, significar a sua própria ruína. Portanto, eu acho que é tempo de meditar mais profundamente sobre essa matéria, levar em conta os diversos estudos que foram feitos, a experiência desses últimos 30 anos e preservar a jurisprudência do STF sobre o assunto, qual seja
aquele que a indenização é feita pelo custo econômico e não pelo prejuízo contábil de qualquer uma das empresas. Porque isso significaria lançar um véu de dúvida sobre a União, digamos assim. Né? Por exemplo, a União estaria usando 2 pesos, 2 medidas. Quando ela é acionista de uma empresa, por exemplo, a União é acionista do Banco do Brasil, da Petrobras, da Eletrobras e de várias outras empresas. Né? Essas empresas adotam para o estabelecimento de suas regras de comercialização de seus produtos o conceito do custo econômico e não do custo contábil. Então, a União se beneficiaria do conceito de custo econômico para receber dividendos, mas anuaria esse conceito, né, quebrando a jurisprudência para estabelecer um outro modo, qual seja o do prejuízo contábil de um grupo apenas das empresas. Eu acho que é hora de, deixa-me repetir, refletir melhor sobre esse assunto e preservar, confirmar a jurisprudência que tem prevalecido nesses muitos anos de conflitos, né, e de busca das empresas pela justa indenização pelo seu trabalho. É isso. Beleza, obrigado, ministro Maílson. Deu um probleminha no seu áudio, mas a gente vai tentar consertar, mas foi possível compreender perfeitamente a sua posição, e é incrível, né, como o judiciário insiste e ao longo do tempo de ficar revendo decisões, atrapalhando o funcionamento do setor produtivo, criando passivos desnecessários para o Tesouro Nacional, né? Infelizmente. Mas vamos lá, muito obrigado. Agora a gente vai ouvir a nossa querida ministra Greice Mendonça. Com a senhora a palavra. A senhora tem entre 10 e 15 minutos aí, por gentileza. Bom, nós estamos hoje tendo a oportunidade, nessa tarde, de trocar um pouco ideias acerca de um relevante setor produtivo do nosso país. Estamos não somente trocando ideias a respeito de questões inerentes a esse setor, mas inserido, inclusive, no contexto de uma crise sanitária sem precedentes na história recente do nosso país. E, acima, além de tudo isso, nós temos ainda uma discussão, um julgamento em curso na nossa Suprema Corte, agora em sede de repercussão geral, que toca exatamente a um período da nossa história em que o Estado promoveu uma efetiva intervenção no setor sucroalcooleiro. Todas essas questões, obviamente, elas conduzem, talvez, a um eixo central do debate, que seja exatamente a segurança jurídica, né? Nós, de longa data, estamos experimentando, e essa não é só uma avaliação no mercado nosso, né, no país, mas também em âmbito internacional, a circunstância de que a segurança jurídica precisa, de fato, se tornar um valor tangível para a nossa nação. E, obviamente, que esse também é um papel a ser desempenhado pelo Poder Judiciário brasileiro. Eu talvez, Vicente, eu vá um pouco ousar e fazer talvez aqui um contraponto no sentido de que a nossa Suprema Corte tem procurado, sim, ao longo dos anos, trazer a segurança jurídica como um valor efetivamente inserido nas nossas relações. Quando nós temos discussões que se arrastam ao longo dos anos no sistema de justiça, obviamente que são múltiplos fatores que acabam desencadeando esse tipo de condução. O Supremo Tribunal Federal, em especial, no período que nós estamos agora vivenciando de uma crise sanitária, o Supremo Tribunal Federal tem procurado e trabalhado intensamente justamente para entregar à sociedade brasileira o oposto, ou seja, previsibilidade, estabilidade, certeza e confiança. Confiança que nós sabemos que é tão determinante, inclusive, aí, professor Maílson, eu não ousaria nem avançar, não é? É tão determinante, inclusive, para o Risco Brasil, e eu sei que esse é um assunto do senhor e não meu, mas nós sabemos que isso causa um reflexo direto e imediato na percepção que os investidores estrangeiros têm acerca da confiança do que está se passando no nosso país. Então, nós estamos agora com o julgamento em curso perante a nossa Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal, em inúmeros precedentes, tem buscado
registrar a importância da segurança jurídica, e eu aqui tomo a liberdade de fazer o registro de um voto emblemático proferido pelo nosso ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, em que o ministro claramente reafirma a força dos precedentes que são exarados pelo nosso Tribunal Constitucional. O ministro ele é muito categórico ao afirmar que, quando se está diante de um precedente, o precedente ele passa informações, não somente para os setores produtivos do país, como também para o cidadão. E o ministro menciona pelo menos 4 pilares relacionados à segurança jurídica, ou seja, quando o Supremo bate o martelo em torno de determinado tema que lhe é submetido, na prática, o que o Supremo Tribunal Federal faz? Passa uma mensagem clara de previsibilidade, isso é importante, no sentido de que as decisões futuras fluam no mesmo sentido daquela decisão deliberada pela Suprema Corte. Então, primeiro, a previsibilidade. Segundo, a posição do ministro Celso de Mello, que, com certeza absoluta, né, ele sempre se posiciona com maestria em torno da segurança jurídica, ele faz referência à importância da estabilidade das relações jurídicas que continuarão a ser constituídas à luz do precedente firmado pela Suprema Corte. Ele traz um terceiro eixo, que é relacionado diretamente à certeza, ou à força para que o precedente traga a certeza quanto à validade dos efeitos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E por último, mas não menos importante, e o ministro Celso de Mello arremata de forma excepcional esse posicionamento, por último, a importância que tem o precedente para a preservação da confiança do cidadão em torno dos atos praticados pelo poder público. E ele arremata, inclusive fazendo a referência de que quando se tem o respeito ao precedente, o que se tem na prática é o respeito à ética do direito. Então, nós estamos agora discutindo um julgamento em curso em sede de repercussão geral, é verdade, mas que encontra uma jurisprudência consolidada ao longo de 15 anos perante o Supremo Tribunal Federal. O primeiro precedente foi de 2005, e reiteradamente os ministros da Corte foram reafirmando a força dessa jurisprudência. Agora a discussão ela é levada a um julgamento de repercussão geral, que é extremamente importante, não tenho dúvida, mas também com absoluta certeza a jurisprudência merece e será valorada pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu tomo a liberdade aqui de mencionar que o ministro Barroso, quando no despacho em que se reconheceu a repercussão geral desse tema, o ministro Barroso foi muito preciso quando ele pontuou que a circunstância de se estar reconhecendo a repercussão geral em torno desse tema não implica, não pode ser considerado de forma alguma a evidência de que não se tenha jurisprudência. Quer dizer, há uma jurisprudência consolidada. E aí eu já pego um pouco o gancho na fala do nosso ministro Maílson para dizer que essa jurisprudência ela é muito precisa. Primeiro, reconhece que houve uma intervenção entre 85 e 99. Segundo, reconhece que houve um descompasso na fixação de preços, porque o parâmetro era o parâmetro estabelecido pela Fundação Getúlio Vargas. Portanto, esse descompasso gerou um dano, é o que diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E mais, um dano caracterizado de que forma? Um dano consistente exatamente na diferença entre o preço tabelado dos produtos do álcool e do açúcar e o preço estabelecido nos levantamentos que foram realizados pela Fundação Getúlio Vargas, contratada pelo poder público, exatamente para essa atividade e para se imprimir justamente um olhar técnico em torno desse tabelamento, desse controle de preços. Então, a jurisprudência do Supremo reconhece exatamente, digamos, esses pilares em torno desse assunto. E o que nós temos agora, como foi muito bem colocado pelo professor e nosso querido ministro Maílson, nós temos agora
um julgamento, como já pontuei, em curso, em que nesse julgamento há ali a inserção de um elemento novo no âmbito da Suprema Corte, que é justamente a inserção da possibilidade de se ter uma indenização dos danos oriundos da ação estatal, uma indenização conectada diretamente com o prejuízo contábil. Prejuízo contábil que não guarda nexo de causalidade com a ação do Estado, que gerou o descompasso entre preço tabelado e o preço levantado pela Fundação Getúlio Vargas. E por que eu digo isso? Que de fato não tem conexão. Porque, e aí, professor Maílson, eu já estou pedindo licença, viu, para fazer a referência, que eu sei que a especialidade é do senhor e não minha. Mas justamente por quê? Porque quando se considera prejuízo contábil, se considera uma multiplicidade de fatores relacionados diretamente à atuação da empresa, à atuação do terceiro lesado. De que forma que aquele dano, ou seja, de que forma que o descompasso entre os preços foi absorvido por essas empresas. Algumas absorveram bem, incorporaram práticas relacionadas à gestão que culminaram com resultados positivos. E eu já estou concluindo aí, Vicente, até porque já sei que estou me prolongando. Mas outras não conseguiram absorver tão bem. Ou porque adotaram práticas não tão positivas, ou porque talvez, quem sabe, eventualmente, possam ter adotado práticas não recomendadas no ponto de vista até dos princípios éticos. Na prática, se considerarmos o prejuízo contábil como eixo central para a indenização, a União poderá estar correndo o risco de ter que indenizar valores muito além daqueles relacionados à relação entre a ação estatal e o dano. Inclusive mergulhando-se a União aí em um território desconhecido, em que não há como se aferir precisamente qual vai ser o tamanho dessa conta. É isso, acho que dentro dessa fala inicial, eu acredito que seja esse o grande tema e a grande discussão, mas eu gostaria de deixar registrado, o Supremo Tribunal Federal tem buscado, sim, emplacar a segurança jurídica, alavancar a segurança jurídica. E eu tenho certeza absoluta que nesse julgamento também não será diferente. Muito obrigado, ministra. A senhora falou duas palavras importantíssimas aí, né? Previsibilidade e confiança. A gente está falando aí de um setor que investe a longo prazo, os resultados vão aparecer muito adiante dos investimentos, então é preciso ter estabilidade nas regras, isso é fundamental. Bom, a gente vai ouvir agora o professor Facuri. Vamos lá, professor? Por gentileza. Bom, renovo os cumprimentos a todos. E vou pegar o mote do nosso encontro, questões econômicas e jurídicas. Maílson já falou das econômicas, Grace muito bem falou das jurídicas, e eu vou tentar convergir as duas num caso específico que trata dos dois temas vinculados. Poderia falar do futuro do setor sucroalcooleiro, das questões que envolvem os problemas presentes, toda a dificuldade existente, mas, ao invés de apontar para os problemas futuros, vamos olhar para um problema identificado, demarcado, que a Grace já mencionou, mas eu vou retomar este específico ponto, que diz a um fato que eu vou tentar mostrar e colocar para o nosso espectador de uma maneira talvez um pouco mais didática, dentro de uma linha do tempo. Vamos para a linha do tempo que fica mais claro. Nas décadas de 80 e 90, alguns dos nossos espectadores nem eram nascidos. Naquela época, o governo adotava políticas de congelamento de preços, de tabelamento de preços, semelhantes, mas diferentes, não são idênticas. E naquela época, vários setores, vários, tiveram congelamento de preços e problemas em razão disto.
Por que o governo agiu assim? Porque ele entendia que deveria ser melhor para a economia, para a sociedade. Por isto a condução foi feita daquela forma. Todavia, em muitas situações, isso gerou prejuízo para as empresas, o que gera um debate muito interessante jurídico envolvendo direito e economia, que é a questão da responsabilidade do Estado por intervenção no domínio econômico. Ou seja, o Estado pode intervir de maneira legal, de maneira legítima, tudo correto, porém, pode acontecer de, com esta intervenção, ele gerar um prejuízo para os agentes econômicos. Ora, se isso está pautado, o que aconteceu com o setor sucroalcooleiro naquela época? Naquela época, o governo estabeleceu que a venda de açúcar de álcool deveria ser tabelada. Como se identificou essa tabela? O governo mandou gente na rua para fazer a pesquisa? Não. Ele contratou uma empresa idônea, especializada, correta, chamada Fundação Getúlio Vargas. Contratou, tem contrato firmado, publicado no Diário Oficial, tudo legal, tudo legítimo. A Fundação Getúlio Vargas foi para a pesquisa de campo. E na pesquisa de campo, pesquisas periódicas, identificou que naquele momento, naquela época, adotado todo o parâmetro de preço devido, inclusive com a margem de lucro mínimo, pelo menos, identificado, o valor do açúcar, do álcool, deveria ser, e aqui vou tentar ser didático, não vou lembrar quanto era em cruzados novos, e isso variava todo dia. Para efeitos didáticos, para o nosso espectador entender, vamos imaginar que o preço fosse 100. E no valor de 100 constava uma parte do lucro da empresa, lucro necessário. Aquilo que o ministro Maílson mencionou há pouco, a questão do custo da oportunidade, a questão da lucratividade, do investimento de capital. Quando isto aconteceu, o que fez o governo? Ele pegou o número de 100, esse hipotético número de 100, estabelecido pela Fundação Getúlio Vargas, empresa contratada por ele, e disse: não vou pagar 100, vou pagar, também números hipotéticos, só para facilitar, vou pagar 80. Ou seja, se havia um montante de 100, passou a haver um montante de 80, que era o que o governo pagava. E isso ocorreu periodicamente durante muitos e muitos anos. Ora, aqui nós temos o tema das questões econômicas, das questões jurídicas. Esta lide, este problema, esta discussão, esse processo judicial vem daqueles anos para cá. E chegou, o primeiro caso que chegou no Supremo Tribunal, Grace mencionou há pouco, foi julgado em 2005. Salvo o melhor juiz, era um precedente cujo relator era o ministro Carlos Mário Veloso. E o ministro Carlos Mário Veloso assentou uma posição dizendo: houve um dano, tendo havido um dano, deve ser indenizado. Ok? Indenizado em quanto? Quanto é que foi pedido? Vou manter o meu exemplo didático. Pedidos 20, entre os 100, que era o apurado pela Getúlio Vargas, e os 80 que foram efetivamente dispendidos pelo governo. Então, o que as empresas buscam é o 20, essa diferença hipotética que eu estou mencionando para fins meramente didáticos. Ora, foi mencionado, já tem mais de 40 precedentes, não sei quantos precatórios expedidos, decorrentes de decisões do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu isso com base em quê? De onde é que saiu isto? Eles inventaram do fundo do baú essa história? Não. Isso está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Este artigo estabelece que, se o Estado causar um dano, ele é obrigado a indenizar.
E ele é obrigado a indenizar dentro de que parâmetros? Do dano ocasionado, tá certo? Ou seja, uma relação de causa e efeito, uma relação que a gente chama tecnicamente relação de causalidade. Isso fica bonito a gente falar assim, mas é relação de causa e efeito. Então, dada a causa, que é estabelecer oficialmente um preço menor do que aquele que ele mesmo mandou apurar, gera o efeito obrigação de indenizar. Então, em apertadíssima síntese, tá certo? Em 7 minutos, o que eu posso dizer é a discussão processual colocada entre direito e economia diz respeito a um dano que ocorreu no século passado, que começou a ser julgado no começo deste século, que tem vários processos que já foram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal e que a jurisprudência deve se manter. Aí o Vicente, que está atento, poderia me perguntar, mas a jurisprudência não pode ser alterada? Ah, pode, claro que pode, desde que haja motivo para isso. Quer dizer, qual é a razão pela qual o Supremo, a esta altura do campeonato, depois de mais 40 precedentes e diversos precatórios expedidos, vai mudar? Por que vai mudar a segurança jurídica, a previsibilidade? Quer dizer, poder pode, mas desde que haja fundada razão. E aí, analisando o caso, não me parece que haja fundada razão para esta troca de paradigma. E aí eu poderia entrar na discussão sobre cálculo desta indenização. E vou fazê-lo rapidamente nos minutos que tenho, dividindo em 2 aspectos. Primeiro aspecto, o que as empresas pediram? As empresas pediram esta diferença, que mantenho no sentido didático, entre o 100, que foi o apurado pela Getúlio Vargas, e o 80, que foi pago. Alguém poderia dizer, será que a Getúlio Vargas não errou? Bom, alguém poderia dizer isso e eu responderia, ora, a Getúlio Vargas foi contratada por anos a fio, mais de uma década. Se tivesse errado tanto, por que teria sido contratado seguidamente a mesma empresa, instituto? Não tem razão de ser. Primeiro ponto. Então, o que as empresas pedem, aquilo que tecnicamente a gente chamaria de limite da lide, é esta diferença entre o 100 e o 80. Mas eu vou caminhar para o outro lado nesses minutos faltantes, que é, qual é o risco de apurar através do procedimento contábil? Primeiro, não se sabe o que vem daí. O que é uma lide de macroligância passa a ser uma lide individualizada. Então, será que a empresa 1, ou a empresa 2, ou a 3, esta do caso, que está sendo julgado, será que essa empresa teve lucro ou prejuízo? Se nós formos raciocinar em base de lucro e prejuízo, nós poderíamos dizer, esta empresa, e eu não sei a resposta, mas será que ela repôs o seu capital adequadamente? Será que o parque industrial dela foi renovado durante esse período? Porque se tivesse sido renovado, tem mais investimento, menos retorno, pode ter até prejuízo a partir daí. Será que ela pagou maiores salários? Será que a remuneração da diretoria é alta ou mais baixa? Será que ela alugava as terras ou será que ela extraía? Quer dizer, como é que você vai saber identificar no caso concreto esse tipo de questão? É claro que, se tivesse havido um pedido, uma fórmula de uma empresa única para chegar e dizer nós queremos que seja apurado, não essa conta singela entre tabelamento e valor praticado, mas sim, se as empresas tivessem, nós queremos uma revisão completa, todos os danos emergentes, lucros cessantes, implicações que eventualmente tenham acontecido e que podem ter sido geradas por este tabelamento, seria outra figura, e isso poderia gerar um impacto muito maior do que aquele que está sendo pedido. Vou dar um exemplo para encerrar.
Vamos imaginar, vamos deslocar do setor sucroalcooleiro e vamos botar uma outra empresa. Botar a VASP, Viação Aérea São Paulo, que até pouco tempo, quando a gente podia viajar, não estava no coronavírus, a gente encontrava umas aeronaves no pátio aqui de Congonhas, de aeroporto de Congonhas. Que todos os prejuízos da VASP, que tem uma situação de congelamento de preços semelhante, não é idêntica, mas é semelhante, que tem um problema semelhante a este, será que vai ter que indenizar todos os prejuízos, todas as causas e efeitos? É possível, sim, é possível, mas não é a conta singela que está sendo pedida nos autos. Então, Vicente, eu não sei se para esta primeira rodada foram informações suficientes, mas isso dá um pano de fundo para esta nossa questão entre econômico e jurídico do setor sucroalcooleiro, centrando a atenção neste processo, porque isto impacta efetivamente a empresa hoje, o setor hoje e mais, o porvir em razão da Covid, que é o nosso terceira perna da discussão, porque sem esse dinheiro haverá muito mais dificuldade de sobrevivência no setor e nas empresas desta área. Então, acho que com isso, com este panorama, eu encerro essa primeira fase de exposição. Muito bom, professor. O senhor ressaltou bem, jurisprudência pode sim alterada, mas desde que haja uma fundamentada razão. Exatamente, que não é o que a gente está vendo agora, né? Não tem sentido. Não é o caso concreto. Exatamente. Bom, muito obrigado, a gente vai passar a palavra agora para o nosso querido Evandro. Vamos lá, Evandro, por gentileza? Bom, de novo uma alegria estar aqui no Correio e na companhia de mentes tão brilhantes como a gente já conseguiu ver até aqui. O setor sucroenergético é, sem dúvida, uma das grandes dádivas e um dos grandes ativos no Brasil nessas últimas décadas. Ele que surge por uma posição política e estratégica à época, ou seja, em 1973 você tem essa gravíssima crise do petróleo por um cartel no Oriente Médio. Veja que, só um parênteses, né, quanto que a história ainda não mudou, porque no começo do ano vivemos isso de novo, mas lá atrás o governo brasileiro toma uma decisão, não dá para ficar dependente do petróleo como nós estávamos, como o mundo de alguma maneira estava naquela ocasião. E aí surge o Proálcool, surge essa decisão governamental de se instituir um combustível que à época nem se imaginava o quão bom, o quão competente em termos ambientais, de qualidade do ar das cidades ele era apenas uma alternativa ao petróleo para que a gente tivesse segurança energética. Por impulso governamental, o setor produtivo respondeu e naquele momento não dava para se fazer nos estritos limites da economia de mercado, como a gente vive hoje. Hoje o setor é super orientado ao mercado, mas naquela ocasião a gente precisava sim de uma certa tutela, de um certo incentivo estatal para o início da produção. Mas de outro, e no momento seguinte, a esse que começamos aqui nos referir, o Estado, com medo, como bem disse o ministro Maílson, passa a ter o temor da escalada inflacionária e começa, de alguma maneira, a cercear a liberdade e controlar, para fins de controle inflacionário, o que o setor poderia fixar de preços a partir ali do seu custo de produção. Esse não é mais o cenário do setor, ele é hoje um setor, como eu disse, orientado ao mercado, e nesse caminho aqui nós descobrimos externalidades impressionantes para o setor sucroenergético, como a gente chama hoje, que é basicamente a garantia e a contribuição determinante para a qualidade do ar. Eu dou um dado sempre que chama a atenção das pessoas. Nova Delhi, capital da Índia, uma grande cidade, tem um índice médio de material particulado, que é um elemento super nocivo para a saúde humana. O ar de Nova Delhi tem cerca de 190 microgramas de material particulado por
por metro cúbico de ar. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que isso não passe de 25 microgramas. Quando a gente pega São Paulo, a grande São Paulo, uma megalópole aí de mais de 20 milhões de habitantes, nós temos uma média de 16 microgramas por metro cúbico de ar. Tá? Por que isso? Uma razão muito determinante, uma das razões determinantes para isso é a utilização do etanol. Quer seja o etanol que a gente usa puro no veículo flex, quer seja o etanol que a gente usa misturado à gasolina. Toda a gasolina brasileira tem 27% de etanol misturado a ela. Então, o setor que nasceu a partir do impulso governamental, mas que depois, quando colocado no mercado, orientado ao mercado, tem respondido muito bem, até que nesse ano nós nos deparamos com a nossa segunda crise do século XXI, de uma diferente, com consequências muito parecidas, que foi a pandemia do coronavírus. Para se ter uma noção, o setor teve um problema sério durante o governo Dilma, quando ali foram feitas intervenções indevidas no preço da gasolina na Petrobras e, com isso, destruiu a competitividade do setor sucroenergético, um preço que você já não tinha mais controle de preço, o que você tinha era efetivamente preço a mercado, só que aí nesse caso a gente estava orientado por mercado e o preço da gasolina da Petrobras orientado por um controle artificial e eu diria até arbitrário. O resultado foram que quase uma centena de usinas fechou, outra centena entrou em recuperação judicial e o setor que já tinha aí as suas externalidades bem conhecidas para a qualidade do ar, para a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa, sofre um baque violentíssimo. Não obstante isso, a gente brinca que cana é um bicho difícil de matar, o setor se reconstrói, busca alternativas dentro do mercado e tínhamos aí, nesses últimos tempos, um fortalecimento, de novo, do setor, e 2020 se afigurava como um voo de cruzeiro, um ano de muitas realizações, entrada do RenovaBio, a política nacional de biocombustíveis, que no fundo redobra a opção brasileira, redobra a aposta brasileira na energia sustentável e renovável, na qualidade do ar, ou seja, essas externalidades fantásticas que o etanol traz para o brasileiro e que é invejada, no melhor sentido da palavra, pelo mundo todo. Eu, começo do ano, passei num roadshow pela Ásia, em que Índia, Tailândia, Paquistão e mesmo a China tem um desejo enorme de ver mais etanol na sua matriz energética, com todas as consequências positivas. Nessa bela viagem que a gente tinha pela frente em 2020, nós nos deparamos com a segunda turbulência do século e provavelmente uma das mais graves da história, que foi a pandemia associada a um controle de preços de petróleo feito pelos sauditas, especialmente, e pelos russos. O preço do petróleo cai, de novo, artificialmente, arbitrariamente, dessa vez não pelo governo, e a retração drástica do consumo feita pela ausência de mobilidade que a gente está vendo no fruto do Covid-19. As pessoas não estão saindo de casa e, portanto, não usam seus carros, não consomem etanol. Então, voltamos para uma tempestade perfeita, assustadora, em que retração da demanda associada a um valor mais baixo de remuneração do etanol faz com que hoje a gente tenha uma remuneração cerca de 50% do que a gente viu no pior momento do ano passado. O preço do etanol chegando ao pior valor dos últimos anos, para se ter uma noção. O setor buscou os socorros necessários e o governo, com uma série de ações a serem tomadas, procurou contribuir de alguma maneira, mas ainda aquém daquilo que nós víamos como necessário para esse processo. E aí eu, diante de todo esse cenário, sou obrigado a olhar para esse tema do julgamento. E não sendo seguido aquilo que foi tão bem colocado aqui pelo ministro Maílson, pela ministra Grace e pelo professor Scaff, eu seria obrigado a usar
uma frase que é muito típica dos nordestinos. Depois do tombo, viria o coice. Porque o setor que já sofreu tanto em relação à intervenção estatal equivocada em vários momentos, seria agora vítima de uma transformação de jurisprudência com todos os efeitos negativos para o mundo jurídico e para os seus terríveis efeitos para o mundo econômico. Eu ontem participava de uma videoconferência com a ministra Tereza Cristina, o presidente Rodrigo Maia, Confederação Nacional da Agricultura, sobre crédito para o setor agropecuário. E dizia o seguinte, olha, não adianta pensarmos em taxas menores, não adianta pensarmos em mais players para oferta de crédito se antes nós não resolvemos os gargalos da segurança jurídica. Eu não vou entrar aqui no campo da economia, na qual o nosso professor é aqui o ministro Maílson, mas é um grande pensador chamado Douglas North, que foi prêmio Nobel de Economia, e que dizia o seguinte, que a segurança institucional, a previsibilidade que ele gera, é mais importante para o desenvolvimento econômico do que o avanço tecnológico. E a gente até pode dizer, olha, nem tem avanço tecnológico onde algumas premissas institucionais, jurídicas, políticas e econômicas, elas não são respeitadas. Então, quando a ministra Grace cita o decano Celso de Mello, e se nós olhamos os ministros do Supremo, ministro Toffoli, ministro Gilmar, ministro Alexandre de Moraes, e os outros também, mas fico nesses, são muito afetos ao tema da segurança jurídica, da previsibilidade da jurisprudência da Corte. Quando isso é alterado, eu, como empreendedor, não sei para onde o Brasil vai, não sei para onde a nossa matriz econômica vai, e eu, no mínimo, paro de tomar decisões, quando não tomo decisões de descapitalização, de alteração de relação empreendedora com o Brasil. Portanto, a nossa confiança, como disse o ministro Maílson, num governo que, por exemplo, hoje não intervenha mais em preços, nem do etanol e nem da Petrobras, no caso da gasolina. E, por outro lado, do Supremo Tribunal Federal, que garanta essa previsibilidade para causas que estão aí há mais de 30 anos. O professor Scaff disse que algum dos nossos telespectadores não eram nascidos na década de 80, mas tem um que aqui nesse painel era criança na década de 80, para se ter uma noção de quantos anos vão para que a gente tenha aí uma solução definitiva. E sem dúvida, uma última palavra é que a pessoa que está em casa entende com facilidade, é o seguinte, o governo, naquele momento, a usina não podia pôr o preço no açúcar e não podia pôr o preço no etanol que ela queria. Era o governo que dizia, olha, o açúcar vai custar X, o etanol vai custar Y. E como é que o governo chegava a esse preço? Ele ia lá e media o custo médio do setor para açúcar, para etanol, naquela determinada região. Olhava lá e, como bem deu um número aqui o professor Scaff, diz, olha, aqui para produzir etanol custa 80. Então você vai ser remunerado em 100. Ou seja, você vai ter aí 20 reais para você poder reinvestir, para você poder fazer. E o que no fundo aconteceu? O governo não seguiu isso que estava organizado. Né? Imagine que alguém te promete pagar 100 e não o faz. Naturalmente você vai ver ali o prejuízo que você recebeu. Só que nesse caso, o prejuízo não vai ter que ser medido individual. O prejuízo já é simplesmente aferível. Por quê? O governo dizia que ia pagar 100 e no fim das contas pagou 80. Pagou no frigir dos ovos, pagando abaixo daquilo que ele via que era o custo de produção. Não era eu, usina, que dava o meu custo de produção. Não era eu, usina, que definia o preço pelo qual eu ia vender o meu açúcar e o etanol. Era o governo que, via Fundação Getúlio Vargas, dizia quanto era o meu custo, e era o governo que dizia quanto seria a minha remuneração. Então é assustador esse governo, porque o governo é um só.
O governo desde 1822 no Brasil é um só, é o mesmo Estado brasileiro. Aquele governo que dizia quanto era o meu custo, aquele governo que dizia quanto era a minha remuneração, agora diz, olha, esse não é mais o jogo. Eu vou ter que identificar quanto era efetivamente o seu custo, quanto era efetivamente, portanto, a sua remuneração. Diz, olha, se era para ser assim, por que você não me deixou eu mesmo calcular o meu custo, eu mesmo calcular a remuneração que eu queria? Não, você me dava isso lá, e agora, quando deixou de cumprir esse nosso combinado, diz o caipira, de onde eu venho, que o que é combinado não é caro. Então, no fundo, que hoje o setor não pode mais experimentar é mais um, se me permite a irreverência aqui, mais um cavalo de pau do Estado brasileiro, e é por isso que a nossa confiança é total e absoluta no Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, mais do que isso, guardião dessa previsibilidade, dessa confiança de que tanto precisa o empreendedor brasileiro no mundo e no momento de tantas incertezas. Não dá para lidar com mais uma. Obrigado, Evandro. Excelente posição. E em cima da sua colocação, eu já vou começar aqui com as perguntas com o professor Maílson sobre essa questão das constantes políticas intervencionistas do governo. Cavalo de pau é cavalo de pau no setor sucroalcooleiro, é cavalo de pau na política monetária. Ministro Maílson, qual o custo econômico dessas políticas intervencionistas para o governo e por que o setor sucroalcooleiro sempre está na mira? Por que esse fantasma vive rondando a economia brasileira? Olha, Vicente, a intervenção estatal não é de todo condenável, né? O governo tem um papel de orientar atividades econômicas, de atuar quando há falhas de mercado, de atuar numa pandemia, né? Então, o Estado é fundamental para a vida econômica e social de um país. Exatamente. O que a gente teve no caso do açúcar, e não foi só o açúcar, o automóvel, o leite, o pão, tudo isso era objeto de controle de preço, né? Essa é uma longa história que não cabe aqui, nem tem tempo para dizer, e foi geradora de muitas distorções. Aqui é acolá de corrupção também, não é? Mas, acima de tudo, eu diria que é geradora de insegurança jurídica. E aí eu vou tomar duas questões da ministra Grace. Ela falou em jurídica e risco Brasil. A segurança. Eu gosto de mencionar uma parte do fantástico livro de Adam Smith sobre a riqueza das nações, que nem sempre é destacado nas análises. Fala-se na produtividade, naquela história da fábrica de alfinetes, a desmistificação do lucro. Ele teve um papel fundamental na ascensão da Inglaterra à posição de potência número 1 no final do século XIX. Mas ele diz o seguinte: a segurança foi fundamental para a prosperidade. Naquela época não falava em desenvolvimento econômico, a palavra era prosperidade. E ele dizia, antes do judiciário independente, antes de um parlamento supremo, né, antes das liberdades individuais, né, apanágio do iluminismo e assim por diante, as pessoas enterravam suas fortunas debaixo da terra, porque elas tinham medo do arbítrio do Estado, elas tinham medo do confisco. Não é? Isso aí gerou inclusive lendas. Na minha cidadezinha da Paraíba, onde eu nasci, eu me lembro de falar muito, ganhou uma botija. Né? Falava-se que alguém que enterrou as suas fortunas debaixo da terra acabou morrendo sem dizer onde estava aquele lugar. Então ele ficava procurando alguém para descobrir, ele era uma alma penada. E o máximo da sorte era ser visitado por essa alma penada e dizer onde é que estava a botija. O que acontece hoje? As pessoas põem dinheiro nos bancos, né? As pessoas põem dinheiro na bolsa de valores, títulos públicos, privados, da terra. Né? Então, eu acho que a segurança jurídica é um elemento fundamental no campo institucional, a prosperidade da nação. E esse julgamento do Supremo ele vai gerar insegurança jurídica, que é a mudança da jurisprudência sem uma causa fundamental. Eu li outro dia um artigo de um professor constitucionalista português, Blanco de Moraes, em que ele examinou esse caso, se debruçou sobre ele, e disse o seguinte: ele não enxergou nenhuma razão, né,
nenhuma de força maior, extrema, que mostrasse que a União estava insolvente e não podia pagar. E aí eu entro na questão do risco, né? A Advocacia Geral da União tem argumentado, né, que essa decisão levará a um problema sério para a União, porque é um custo de 70 bilhões de reais. Em primeiro lugar, não é isso, né? Os estudos mostram que o que falta pagar é só 8 bilhões de reais. Mas digamos que valesse os 70 bilhões e o Supremo diga que agora não paga porque se curvou ou absorveu ou concordou com o argumento da AGU. Muito bem, por que não transportar esse argumento para o pagamento do juro da dívida? Os juros públicos eram de 500 bilhões de reais até o ano passado. Esse ano, o Banco Central divulgou recentemente, vai ser 350 bilhões de reais, porque a taxa de juros, a taxa Selic, diminuiu. Ora, pela mesma razão que a União não pode pagar 70 bilhões, muito menos pagar 350 bilhões. Então a União podia assim, não vou pagar os juros. Qual seria o efeito disso na economia? Um desastre, não é? Porque ia emitir o sinal para a comunidade brasileira e internacional que de boa fé comprou o seu papel, investiu no título público, tem estrangeiro investindo em papéis públicos, né? Da dívida pública está com... Você tem um brasileiro de classe média que vai no site do Tesouro e compra no Tesouro Direto um papel do Tesouro e ele não ia receber os juros. Então, mais uma razão para que o Supremo Tribunal preserve a jurisprudência. Não há razões objetivas para uma mudança dessa jurisprudência nesse momento tão complexo e difícil, porque passa a economia nacional e também, de certa maneira, e muito mais, a gente viu aqui, o setor sucroenergético, como diz aí o Evandro. Eu estava falando sucroalcooleiro porque eu sou do passado ainda, Evandro, mas realmente o mais correto é sucroenergético. Ok, obrigado, ministro Maílson. Eu vou passar para a senhora agora, ministra Grace. Por que essas decisões judiciais elas se arrastam por tantos anos? A gente vê a primeira sentença paga, como a senhora ressaltou, da intervenção no setor, foi em 2005. E hoje se questiona ainda se vai pagar ou não o restante das dívidas, né? Por que isso se arrasta? Qual é a razão disso e qual o custo que isso tem? Bom, essa é uma questão que envolve múltiplos fatores, né? Nós temos, de fato, um sistema de justiça altamente sobrecarregado. Nós temos aí, segundo relatórios do Conselho Nacional de Justiça, algo em torno de quase 80 milhões de processos em curso no sistema. Nós temos um avanço muito intenso nos últimos anos em torno da judicialização. Isso tem a ver também com N fatores, não somente relacionados à própria percepção da sociedade em torno do acesso à justiça, que passou a enxergar no Poder Judiciário aquele que, de fato, tem aptidão e condição de resolver o seu problema, como também relacionados a esse volume todo, relacionados e à dificuldade de se chegar a uma decisão final, relacionados ao nosso sistema recursal, que compreende, acho que isso é consenso, múltiplas linhas estratégicas de atuação, o advogado sabe muito bem trabalhar com essas linhas, para que a questão muitas vezes se prolongue no tempo. O fato certo é que, também segundo dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça, só a título de exemplo, na Justiça Federal, nas ações que envolvem a União, nós temos aí processo que tramita no primeiro grau de jurisdição e segue para o segundo, nós temos aí uma média de 9 anos para que ele saia do sistema. Uma execução fiscal, ela também avança exatamente nesse mesmo período, de 9 anos. Ou seja, é preciso apostar em outros instrumentos, em outras ferramentas capazes de trazer pacificação social com custo menor para o Estado. Por quê? Porque é caro realmente manter-se um sistema de justiça com uma engrenagem de funcionamento carregada. Os levantamentos, eles revelam que o custo com o Poder Judiciário brasileiro, em termos, considerando aí o Produto Interno Bruto, ele representa algo em torno de 1,3, do nosso PIB. Quer dizer, não é barato, realmente é caro.
Então, é preciso se apostar em outros mecanismos de solução, a exemplo da conciliação, a exemplo da mediação, a exemplo da arbitragem. Agora, essa missão é de quem? A nossa legislação é muito clara, de todos aqueles atores que fazem parte do sistema de justiça numa perspectiva colaborativa. Então, o advogado precisa colaborar, o magistrado precisa colaborar, o membro do Ministério Público também precisa colaborar, o defensor público precisa colaborar, ou seja, é preciso que essa pauta seja abraçada por todos aqueles que fazem parte do sistema de justiça. Investindo em outras ferramentas, talvez nós consigamos minimizar o impacto de um custo relacionado ao processo que se arraste, que se prolongue no tempo. Eu vou aqui citar, tomar liberdade, viu, Vicente, de citar a experiência que tive, por exemplo, nas questões relacionadas aos planos econômicos. Era uma demanda que se arrastava por quase 30 anos perante o Poder Judiciário brasileiro, e enquanto estive à frente da Advocacia Geral da União, tive a oportunidade exatamente de tentar viabilizar o consenso, colocando à mesa todos os atores envolvidos, e olhe só, hein, numa questão altamente complexa, altamente difusa, em que muitos dos beneficiados ali já seriam idosos, e nós conseguimos equacionar um acordo que foi homologado pela Suprema Corte, o maior acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, para dizer, na verdade, o seguinte: é possível através do diálogo, é possível através do entendimento resolver as demandas. Agora, estamos aqui falando de uma ação, não é, que é retomado o primeiro julgamento em 2005 e agora é retomado, nós estamos aí em 2020, quer dizer, 15 anos de jurisprudência. O que eu queria deixar bem registrado? O fato de um tema ser elevado à repercussão geral não significa ruptura do histórico interpretativo da Corte. Agora, isso implica, quer dizer, é uma oportunidade para se romper tudo que se construiu? Não. Agora, isso implica engessamento interpretativo, quer dizer, o Supremo não pode jamais decidir o inverso? Não é disso que se trata. E daí é exatamente o que disse o professor Scaff. É até possível se avançar, é até possível se modificar, desde que as situações sejam também distintas, desde que tenha uma motivação, quer dizer, uma fundamentação muito clara, e isso, inclusive, por força de comando constitucional. A Constituição determina que as decisões judiciais sejam motivadas, né? E também, depois, tudo isso se desdobrando na nossa legislação processual civil. Então, mantidas, mais precisamente, as circunstâncias fáticas e até normativas de regência da matéria, não haveria, portanto, fundamento para uma alteração de uma jurisprudência. Daí a razão pela qual eu volto a reafirmar: o Supremo Tribunal Federal tem sido o primeiro a prestar reverência à sua jurisprudência. Nos recursos extraordinários com repercussão geral, é comum, isso é um fato. Comumente, os ministros, eles iniciam os debates justamente partindo da jurisprudência da Corte em relação àquele tema. Daí a razão pela qual, acredito eu, que o Supremo seguirá, não é, nessa trilha, porque quando se tem segurança jurídica, os benefícios são múltiplos. E aqui dispensa até repeti-los, diante de tudo que já foi colocado, de tudo que já foi dito, em especial em um momento em que o país precisa alavancar crescimento, em que o país precisa fomentar e gerar empregos. Daí a importância também de um olhar diferenciado para esse setor. E os números dos empregos relacionados ao setor já foram aqui posicionados também no início dessa nossa conversa. Então, volto a reafirmar, eu acredito firmemente que esse olhar do Supremo Tribunal Federal será diferenciado para essa questão, justamente considerando os efeitos nocivos que a insegurança jurídica traz, ou seja, instabilidade, incerteza, imprevisão, mormente em questões que se arrastam pelos anos. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem tido uma atenção diferenciada. Eu só cito rapidamente que é muito comum, inclusive nos votos, quando os ministros avançam para modificar os seus posicionamentos, é inclusive muito comum que os ministros o façam abrindo um capítulo no voto a propósito da segurança jurídica, para dizer da importância enquanto valor, e inclusive para fins
do estabelecimento de mecanismos de calibragem, que eu costumo chamar, são mecanismos de nivelamento, a exemplo da modulação de efeitos, não é? A exemplo de cláusulas de transição. Enfim, o ministro Gilmar Mendes, ele inclusive é muito enfático nisso em seus votos, né? Mas não somente ele, ministro Fux também, ministro Lewandowski, ministra Carmen, todos eles muito cientes da importância e da força do precedente para se fomentar segurança jurídica, em especial no momento de crise que nós estamos experimentando. Pois é. E agilidade é importante, né, ministra? Porque muitas vezes uma empresa bem administrada acaba vendo o negócio dela ruir por conta de uma política intervencionista do governo. Com isso, fecha-se empresas e extingue-se empregos que a gente está precisando tanto. Exatamente. E eu costumo dizer, exatamente, muitíssimo obrigado por essa colocação, que é extremamente oportuna, porque a nossa Constituição estabelece a duração razoável do processo como direito. Está lá inserido no artigo 5º da Constituição. Quer dizer, todo cidadão tem direito a uma duração razoável do processo, justamente por isso, porque é preciso se ter tranquilidade, pacificação social, para que os negócios avancem num clima de estabilidade. Quando se fala de tempo, essa questão realmente é determinante, não somente por força do comando constitucional, como também pelas circunstâncias dos efeitos deletérios de uma pendência que se prolongue ao longo do tempo. E aí eu volto a dizer, não é por conta da incapacidade ou mesmo da ineficiência do magistrado, Vicente. Isso é por conta da sobrecarga do sistema. Daí precisamos realmente refletir para que juntos possamos também colaborar para que o sistema flua melhor. E com isso, por isso volto a dizer, diálogo, entendimento, são de fato mecanismos capazes de trazer pacificação social, colaborando para que a segurança jurídica seja uma realidade entre nós. Muito obrigado. Bom, as perguntas estão chegando, professor Scaff. A primeira veio para o senhor, é do João Vanderlei. Ele lhe pergunta: existe alguma medida jurídica que os fornecedores de cana das usinas podem tomar junto ao governo para ressarcimento de prejuízos inerentes a esta intervenção nos preços de etanol e açúcar, caso a usina venha a falir? Olha, aqui é um caso de causa e efeito. Eu volto ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Se a medida adotada pelo Estado causar o efeito estabelecido naquela empresa, naquele setor, naquele agente econômico, para poder falar de uma maneira mais técnica, sem dúvida nenhuma este agente terá direito a pedir indenização. Vicente, nós falávamos, o Evandro até mencionou, que este é um assunto da década de 80, 85, ele até disse que ele era criança na época. Seguramente, ministra Grace também, aparenta ser até mais jovem que isso. Mas, só para apontar, em 88, eu defendi uma tese de doutorado na USP, nessa linha de responsabilidade do Estado por intervenção no domínio econômico, olhando naquela época o que de tabelamento, de congelamento de preço, de todas essas intervenções, que, como disse o ministro Maílson, podem ocorrer sem dúvida nenhuma, o Estado pode fazer. Existe até a possibilidade de fazer esse tipo de intervenção de maneira legal e legítima. Porém, se causar danos, os danos devem ser indenizados, que é exatamente o ponto deste caso judicial que todos comentamos. Então, não era a ideia de o governo não pode fazer. O governo pode, mas se lesar, indeniza. Infelizmente, demandaram vários anos para que isto se chegasse a discutir no Supremo. E não há razão agora para mudar a jurisprudência do que já vinha sendo feito desde 2005. Então, para te responder, Vicente, a questão do nosso espectador, a ideia é que, se tiver uma comprovação de causa e efeito entre o dano, a ação ocasionada pelo Estado por intervenção no domínio econômico e o dano gerado, sim, é possível ter a indenização aqui estabelecida. É claro que existem outros fatores para serem considerados, tipo
se já não prescreveu, se já não houve alguma decadência de direitos, alguns aspectos processuais devem ser analisados. Mas analisando a questão dentro do panorama colocado, sim, há direito desde que haja a comprovação de causa e efeito. Queria aproveitar para fazer um breve comentário ainda, Vicente, 2 minutos para poder, que eu sei que o nosso horário está passando, sobre uma nota apontada pelo ministro Maílson, que é uma preocupação que, com tudo que nós estamos falando, ele falou a questão dos juros. A minha preocupação com a eventual financeirização da jurisprudência do Supremo. Nós, advogados, temos por hábito discutir teses jurídicas, direito, debate, que está no código, não está no código, está na Constituição. Mas se nós viermos a olhar que cada direito vai implicar em não sei quantos milhões dos cofres públicos, está frito, acaba o direito. A relação entre direito e economia, se passar a ser analisada na base do impacto dos cofres públicos, que é uma preocupação econômica, sem dúvida nenhuma, o ministro Maílson fez a conta bem adequada, que não é de 80, é de 8, ou que quanto seja, não pode ser a preocupação jurídica. A questão jurídica é, houve a lesão ou não houve? Se houve a lesão, deve ser indenizada. Isso vai ser pago por precatórios, sem dúvida, mas de toda maneira não pode financeirizar a análise jurídica do impacto das decisões colocadas. Então, eu peguei a sugestão, a menção do ministro Maílson para afastar esse tipo de risco. Espero ter esclarecido. Brilhantemente. Muito obrigado. Evandro, essa é para você, do Nélio Vanderlei. Como manter a competitividade do etanol em um mercado competitivo se considerarmos custo do petróleo de 30 ou 40 dólares o barril? Bom, as usinas cada vez mais buscam aí um nível fortíssimo de eficiência produtiva. É um ano super desafiador esse, com petróleo baixo e com retração de demanda, como eu disse no início, é uma combinação explosiva e perigosa para o setor. E, além disso, eu traria para essa questão da competitividade, pegando um gancho no que acabou de dizer o professor Scaff. Nós tivemos mais de 130 precatórios, nesse caso, já pagos, né? Nós temos mais de 60 ações que já transitaram em julgado e, portanto, não estão sequer aí sob as influências desse caso no Supremo. Imaginemos que nós tivéssemos terrivelmente imaginemos uma mudança de jurisprudência em que eu não acredito, conhecendo o perfil dos ministros do Supremo, do próprio tribunal. Como ficariam aqueles que já receberam, baseado num critério A, em referência àqueles que receberiam num critério B, né? Aqueles indenizados com justiça em relação àquilo que nós já dissemos, entre o preço que o governo havia se comprometido a pagar e aquilo que efetivamente pagou, e agora outros que vão ter que desenterrar números que possivelmente nem existem, ou até números que, como bem disse a ministra Grace, podem ser altamente danosos para a União. Por isso que o melhor sempre é segurança. Então, isso traz um dano para a competitividade do setor, além de um dano para o Estado brasileiro assustador. Eu me lembro de uma passagem do Joaquim Nabuco, quando ele fala sobre a formação dele, sobre as impressões que ele teve acerca da Inglaterra e da liberdade. E o que chamava a sua atenção é que a liberdade dos ingleses naquela época era que o Marquês de Salisbury e o Duque de Westminster, diante do juiz, valiam tanto quanto aquele mais simples membro da criadagem, conceitos óbvios da época. E que essa era realmente a grande liberdade dos ingleses, ou seja, ter um poder judiciário que primeiro era imparcial
e segundo, que era previsível, ou seja, eu sei, independente de quem eu sou, independente das circunstâncias que me atingem, eu sei quais serão as consequências das minhas atitudes e quais serão as consequências das atitudes dos outros sobre a minha vida. O que nós temos hoje é o seguinte: o Estado brasileiro, o governo brasileiro lá atrás, quando eu e a ministra Grace ainda éramos crianças e o professor Scaff e o ministro Maílson jovens já brilhantes, o governo brasileiro naquela época gerou um dano aos produtores do setor sucroenergético. Então agora, diante do tribunal, o que nós temos? Primeiro, não importa quem é governo de um lado, quem é uma usina de outro, diante do Poder Judiciário, a gente tem a garantia, num país de Estado de Direito e democrático como o Brasil, quer seja o governo, quer seja eu, membro da iniciativa privada, eu tenho a garantia da imparcialidade. Então, a união, importante para a vida de todos nós brasileiros, mas quando ela está diante do Poder Judiciário, isso tem mostrado o Supremo Tribunal Federal, isso sentiu na pele a ministra Grace enquanto advogada-geral da União. Lá não tem União, não tem usina, lá tem pessoas, cidadãos, sob a guarda da imparcialidade do Supremo Tribunal Federal. Além disso, cidadãos que buscam no tribunal sempre a previsibilidade, a confiança de ter a reparação dos seus danos, de ter ali esse processo. E, por fim, como eu já disse, uma vez que você já tem mais de 130 precatórios pagos, uma vez que você tem mais de 60 ações que já transitaram em julgado e que não estão sob influência desse processo, nós teríamos duas classes de usinas. Aqueles que, numa determinada circunstância, foram resguardados pela jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal, e aqueles, imaginemos, na verdade eu nem posso imaginar uma coisa dessa, mas é só por um efeito de tese, só por um efeito argumentativo. Nós teríamos dois tipos de agentes econômicos de um mesmo setor que viveram numa mesma época, que foram atingidos da mesma maneira pela ação governamental equivocada àquela época, ou seja, duas classes de brasileiros. Ou seja, uma coisa impensável num Estado de Direito, impensável numa democracia, e faria se revirar no túmulo um dos nossos fundadores do Brasil republicano e do Brasil livre, o nosso querido Joaquim Nabuco. Ok, obrigado, Evandro. Eu sei que o nosso tempo está corrido, mas tem pergunta para a ministra Grace, tem pergunta para o ministro Maílson. Vamos tentar agilizar. Ministra, a pergunta é da Cláudia Pavan. Ela está lhe perguntando, essa questão, essa revisão do caso do setor sucroalcooleiro está no plenário virtual. O Supremo diz que há sobrecarga na corte. A virada na jurisprudência não causaria mais tumulto? Seria uma incoerência? Bom, a metodologia agora, não é, talvez de se incrementar o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, em especial nesse período nosso atual, que é o período de crise sanitária, é algo que vem sendo sentido também pelos advogados, sentido por todos aqueles que fazem parte do sistema de justiça, mas em especial nessa perspectiva desses grandes temas, as grandes questões que acabam muitas vezes sendo aportadas ao plenário virtual e muitas vezes dificultando exatamente essa participação mais ativa dos advogados, não é? Porque até de acordo com as regras que são estabelecidas, há uma série de normas que precisam ser observadas em relação ao procedimento. Então, eu não tenho dúvida de afirmar que uma eventual virada jurisprudencial em um processo inserido no plenário virtual tem sim a aptidão, capacidade para causar exatamente aquele sentimento de insegurança, de incerteza. Por quê? Porque não foi ali no plenário presencial, e digo agora o presencial, que acontece online, não é? No Supremo, em que os advogados são conectados e podem ali, ao longo do julgamento, também esclarecer eventual matéria fática e, com isso, ter uma participação mais ativa nos julgamentos.
Então, eu ouso aqui, é uma ousadia, eu ouso aqui mencionar que o plenário virtual é uma experiência que nós já tínhamos há algum tempo, mas a partir do momento em que as matérias foram alargadas, em especial agora no período de crise, obviamente que isso gerou também para os advogados e para os atores de justiça essa dificuldade. Daí uma virada jurisprudencial eventual, de fato, pode tumultuar. Entendi. Muito obrigado. Ministro Maílson, eu vou fazer duas perguntas para o senhor. A primeira é do é da Ana Gomes. Recentemente, o setor realizou alguns pleitos em torno do PiscoFins e CID e ainda sobre recursos para a linha de estocagem de etanol. Como o senhor avalia os pleitos e a negativa do governo? E tem uma outra pergunta do José Seixas. Ministro, o senhor poderia informar por que razão o governo, na época, né, em que o senhor foi ministro não fixou os preços a setor tão importantes de maneira correta? Houve ilegalidade? Olha, a primeira pergunta, eu acho que há uma questão importante a ter em vista hoje, aliás, duas, né? Em todo o mundo, os governos criaram linhas de financiamento para permitir que as empresas se mantivessem saudáveis no período da pandemia. Porque a economia vai precisar delas quando a recuperação começar, né? Portanto, eu acho que é um pleito justo, não apenas do setor sucroenergético, mas também da pequena e média empresa. Ontem o governo Sousória dando garantia de 80% numa linha de crédito para capital de giro das empresas. Qual é o objetivo? É preservar a empresa, porque assim ele preserva não só a capacidade produtiva, mas também emprego e renda, né? Eu não encontro nenhuma razão, vamos dizer, é absolutamente insondável, né? Por que o governo decidiu não subir a CID sobre a gasolina para permitir que a paridade mantenha a rentabilidade de um setor estratégico para o país. Aliás, CID, o título dela é Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. É para isso. E ela já foi usada várias vezes. Sempre que os preços da gasolina tornam a paridade com o álcool gravosa, ou seja, vender abaixo do custo, agora já não é por tabelamento, mas por condições excepcionais de mercado, o governo intervém para preservar um setor importante para a economia nacional, né? Então eu acho que o governo está errando a não atender esse pleito do setor. No caso da warrantagem do açúcar, isso significa, warrantagem é um termo técnico para armazenamento, financiar o armazenamento. Como houve uma queda da demanda, tem muito mais a estocar. Os fluxos de caixa da empresa se alteram. Então as empresas vão precisar sim do capital de giro, porque elas vão ter que manter por mais tempo do que é necessário um volume maior de produtos finais, né? Quanto à segunda questão, olha, o governo errou muito nessa área, né? O controle de preços durou vários anos. Eu chefiei no Ministério da Fazenda, eu supervisionei o CIP, que era o Controle Interministerial de Preços, né? No auge daquela confusão de inflação desembestada. Para você ter uma ideia, Vicente, havia 180 pessoas cuidando no CIP, cuidando de controle de preço. Claro que houve muitos erros. E tem um erro que é involuntário. Por exemplo, quando a inflação está acelerando, subindo 10, 20, 30% ao mês ou mais, né? Se você decide um processo no dia que ele entra no CIP ou em outra área do Ministério da Fazenda, é uma coisa. Se você leva 30 dias, o preço já sai errado, né? O valor real estabelecido já está corroído pela inflação do mês de 10%. Isso aconteceu várias vezes. No caso do açúcar e do álcool, usando a expressão do professor Scaff, é possível caracterizar causa e efeito, porque existiam algo documentado. O governo, através do IAA, contratou um organismo idôneo, respeitado, para calcular os preços. O governo se comprometeu num acordo que foi assinado pelo ministro da Fazenda, eu no caso, representando a União, se comprometeu a observar isso, esse conjunto de informações que a Fundação Getúlio Vargas
prestava ao IA e o IA ao governo, o IA ao Instituto do Açúcar e do Álcool, né? Então, nesse caso, eu acho que houve uma clara ilegalidade, porque é preciso mostrar, tipificar, caracterizar o dano. E como disse novamente o professor Scaff, o artigo 170 da Constituição autoriza a intervenção no domínio econômico, mas a União é obrigada a indenizar as empresas, as pessoas, todas as vezes que essa intervenção representar um dano calculado, provado por parte daquele que reclama esse direito perante o judiciário. Portanto, resumindo, foi um erro, esse erro existiu em vários casos, mas nesse caso o erro pode ser caracterizado e a indenização pode ser requerida cabalmente com o apoio do judiciário. Muito obrigado, Nilson. Eu vou fazer a última pergunta para o professor Scaff. Professor, a questão está perante o Supremo, a gente sabe, o Supremo vai decidir aí. As indenizações devem corresponder ao resultado contábil de cada empresa ou à frustração de receita decorrente do ato estatal que impôs preços abaixo do mercado? Seria viável o estabelecimento de preços administrados individuais, considerando-se custos contábeis de cada empresa? Vicente, para ser rápido, acho que não cabe apurar pelo prejuízo contábil de cada empresa pelo motivo simples, no caso concreto, que é você tem a exata determinação do que foi tabelado e do que foi praticado, e, portanto, é uma mensuração mais fácil. E segundo, as empresas solicitaram isto, ou seja, que fossem indenizadas por base neste fato. Se for buscar todo o prejuízo de cada empresa, é possível, eu não estou negando que não. Não no caso concreto. O problema seria de outra dimensão em outra realidade econômica. Ou seja, o que eu estou dizendo não é que isto não seja um caso. Sim, pode. Existem hipóteses em que isto deva ser apurado. Não neste caso concreto, como disse o ministro Maílson, onde a apuração já foi pré-determinada, aonde o que está em jogo é aquilo que foi determinado pelo governo, que foi um valor abaixo da apuração feita pela Fundação Getúlio Vargas. E mais, a ministra Grace menciona sempre, pode acontecer de ir buscar esse valor e pegar montantes que estão na contabilidade que geram prejuízo muito, muito, muito maior do que aquilo que o governo está identificadamente obrigado a pagar. Ou seja, pode puxar aqui muito mais do que aquilo que está colocado, mensurado, apurado. Então, teoricamente, é possível se apontar para este tipo de busca. No concreto, onde o dano está pautado e identificado, fazer isto é mudar a jurisprudência, criar uma insegurança e mais, fazer com que haja um esforço processual identificado individualmente em cada caso que vai levar uma eternidade para este pagamento. Sem contar, como o Evandro pontualmente, num tratamento diferenciado entre todos os casos precedentes e os casos outros. Então, apuração contábil para este prejuízo nestas situações específicas colocadas não me parece a melhor conduta, embora teoricamente possa acontecer em outros casos. Caros ministro Maílson, professor Scaff, ministra Grace, caro Evandro, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Por favor, ministro, vamos lá. Eu estou preocupado com eu queria fazer uma observação. Não, eu queria fazer uma observação. A AGU, que está usando o argumento ad terrorem do impacto financeiro da indenização do dano, como disse o professor Scaff, seria acabar o contrato, né? Não é a AGU da ministra Grace, é outra. Isso eu concordo plenamente com o senhor.
com a ministra Grace lá, isso não teria acontecido, com certeza. Ó, muito obrigado mais uma vez, ministro Maílson, professor Fernando Scaff, Evandro Gucci, ministra Grace, muito obrigado. A gente está encerrando aqui o nosso Correio Talk. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram. O papo foi excelente. A vontade que a gente tem é de estender, né, a conversa, porque não falta dúvida, questionamento aqui para a gente fazer para pessoas tão capacitadas para nos esclarecer aqui. Agradeço a todos que nos assistiram e aproveito para convidar a vocês a leitura. Amanhã a gente vai fazer uma cobertura especial na edição do Correio Brasiliense e na próxima semana a gente vai soltar um caderno especial com toda a cobertura aqui do nosso debate. Então vai ser bem bacana. Esse Correio Talks teve apoio, né? Então, muito obrigado. Sigam o Correio nas redes sociais e para vocês ficarem sabendo das próximas lives. Obrigado a todos e tenham uma ótima tarde. Muito obrigado.